sabia que uma vacina mal aplicada pode, além de não proteger seu animal, ainda causar infecção e até morte dele? Muita gente vacina os animais na melhor das boas intenções, mas erra na dose, erra na forma de aplicar, erra na conservação da vacina, no local de aplicação e depois acha que foi a vacina que não funcionou. Hoje eu vou te mostrar como fazer a vacina de uma forma certa nos seus animais, mesmo que seja a primeira vez que você vai fazer isso. Se você é novo por aqui, está chegando agora, muito prazer. Meu nome é Carla, sou criadora de ovelhas, sou zootecnista e veterinária e aqui nesse canal eu te ensino a se tornar uma referência na criação de ovinos, tendo animais de qualidade, com melhor saúde, menos mortalidade, mais desempenho e produção. E se você gosta de ovinocultura, quer melhorar seu rebanho e quer ter animais mais produtivos, aproveita e já deixa um like aqui no vídeo, se inscreva no meu canal e ative as notificações para você sempre ser avisado, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Então bora lá, vamos direto ao ponto. O que é uma vacinação eficiente? Como que você faz para vacinar seus ovinos de uma forma eficiente? Primeiro é preciso entender que vacinar não é só pegar um líquido dentro de uma seringa e injetar no animal e está tudo resolvido. É um ato técnico e isso exige um pouco de conhecimento sobre imunidade, calendário, cuidados com a vacina, biossegurança. Então a gente vai entender aqui agora, primeiro, o que é vacinar? O que você faz no animal quando você vacina ele? Você vai promover o que a gente chama de imunização ativa. O que é isso? O animal entra em contato com uma parte da bactéria ou do vírus contra o qual você está vacinando seu animal. Pode ser uma partezinha da bactéria, uma partezinha do vírus, ou a própria bactéria ou vírus inativados, que não vão causar danos ao animal, não vão causar doença, mas vai fazer com que o organismo do animal reconheça aquele micro-organismo. E aí o próprio animal vai produzir suas defesas, seus anticorpos contra aquele micro-organismo. Assim, na próxima vez que o animal entrar em contato com ele, ele já tem anticorpos para combater e evitar que ele cause doença nesse animal. Esse processo todo de reconhecimento desse micro-organismo, produção de anticorpos e se tornar imune a isso, ter anticorpos para se defender contra esse micro-organismo, vai levar em torno de 10 a 21 dias. Então, não é na hora que você aplica a vacina que você já está protegendo seus animais. Esse animal precisa reconhecer, produzir seus anticorpos para então ele estar imune, poder se defender sozinho daquela doença. Só que é importante a gente lembrar que não basta apenas vacinar e pronto, está tudo resolvido. A vacina não age sozinha. Você precisa ter um manejo bom, uma alimentação boa, aplicar de uma forma certa, a gente vai entender um pouquinho da importância disso aqui hoje, para que você consiga realmente proteger seus animais. E eu gosto de lembrar a importância disso aqui, porque tem muitos animais que acabam morrendo, por exemplo, de carbúnculo, de uma clostridiose, mesmo depois de vacinados, porque a aplicação foi mal feita, porque a vacina foi mal armazenada, ou por algum outro erro que a gente vai ver aqui neste vídeo. Então vamos falar primeiro quais são os principais tipos de vacinas. Eu gosto sempre de lembrar uma coisa, as pessoas confundem um pouco vacina com vermífugo, são coisas diferentes. Vacina é uma coisa que você vai fazer no animal para que o animal crie anticorpos contra aquela doença que você está vacinando o animal. É como as vacinas que a gente toma contra gripe, contra sarampo, paralisia infantil e outras mais. Vermífugo é um produto, é um medicamento que a gente vai usar para matar os vermes que já tem nos animais. São coisas diferentes. É muito comum a pessoa falar que vai vacinar seus animais contra verme. Não vai vacinar, vai fazer vermífugo. Vacina é para evitar uma doença causada por um micro-organismo. Vermífugo é para matar um verme que já está instalado no animal. E quais são as vacinas mais comuns que a gente usa na ovinocultura? A primeira delas, que é fundamental e todo rebanho deve usar, é a vacina contra clostridiose. São bactérias que vão provocar carbúnculo, tétano, botulismo, enterotoxemia, outras doenças mais que acabam matando os animais e que normalmente matam de uma forma muito rápida e não tem tratamento. Por isso é tão importante fazer a vacina contra essas doenças, porque quando você percebe, o animal já está agonizando, já está morrendo, ou você simplesmente encontra morto. E a vacina feita de uma forma certa vai evitar esse problema na propriedade. É uma doença que acontece no Brasil inteiro, então todos os rebanhos precisam ser vacinados. Aí nós temos outras vacinas que podem ser utilizadas no rebanho. Vai depender um pouquinho da região, por exemplo, vacina contra a raiva, em regiões onde tem ocorrência de raiva. Vacina contra ectima, em rebanhos que já tiveram surtos dessa doença. Vacina contra a linfoadenite caseosa, que não é utilizada em todos os rebanhos, mas pode ser introduzida. Contra a conjuntivite pode ser utilizada. Contra Fut-Rut pode ser utilizada. Pasteurelose, uma doença pulmonar, também pode ser utilizada. Então existem várias vacinas, mas a principal delas, que deve ser feita em todos os rebanhos, é a vacina contra a clostridiose. E uma coisa importante é,
Nunca vacinei meus animais, eu posso vacinar agora? Pode e deve. Deve, mas deve se lembrar de uma coisa. Toda vez que você vacina um animal pela primeira vez, precisa fazer um reforço 30 dias depois, e depois o reforço vai ser anual, semestral, dependendo do tipo de vacina, da região, da ocorrência dos casos na região. Mas toda vez que você fizer uma vacina no animal, você vai repetir 30 dias depois. É o que a gente chama de reforço vacinal, porque assim o animal desenvolve os primeiros anticorpos e aí numa nova vacinação ele multiplica esses anticorpos, melhorando sua defesa contra aquela doença. É preciso fazer esse procedimento nos cordeiros que nunca foram vacinados também. Então, toda vez que o animal for tomar a primeira dose, a gente faz um reforço com cerca de 30 dias depois. E isso é importante de fazer o reforço porque é como se você estivesse trancando a porta da sua casa quando você faz a primeira vacina, mas você deixou a janela aberta se você não fizer o reforço. E por ali pode entrar alguém. E como que eu devo aplicar essa vacina? A vacina tem um jeito certo para ser aplicada. A gente deve tomar alguns cuidados porque a própria aplicação pode comprometer a eficiência da vacina. E uma vacina aplicada do jeito errado não vale nada. Então, algumas coisas importantes que a gente deve entender, porque muitas vezes o erro acontece ali na hora de você fazer a vacina dos animais. E isso vai jogar por água abaixo toda a proteção que você está querendo propor para o seu rebanho. Então, coisas importantes a saber. Vacinas normalmente são conservadas na geladeira. Essas vacinas que são conservadas na geladeira, elas devem ficar na geladeira, entre 2 e 8 graus. Não é freezer e não é fora da geladeira. É sempre gelada nessa temperatura, entre 2 e 8 graus. E quando eu vou levar essa vacina para fazer nos meus animais, eu não posso levá-la na mão fora de alguma coisa gelada. Eu preciso manter ela gelada durante a aplicação também. Então eu preciso levar ela em isopor, com gelo, manter ela gelada enquanto eu estou fazendo a vacinação. Uma vacina mal guardada, mal conservada, sem dar atenção para isso, é a mesma coisa que água, e você pagou caro por isso. Precisa respeitar as vias de aplicação. Na bula, na própria frasquinha da vacina, ali tem a recomendação se essa vacina vai ser feita subcutânea, que é embaixo do couro, se essa vacina vai ser feita de forma intramuscular, que é dentro do músculo. Então, precisa ler o que recomenda a bula da própria vacina. Para uma vacina ser eficiente, a gente precisa ter equipamentos limpos. Eu não posso pegar uma seringa velha, usada, suja, e querer usar isso para fazer vacina nos meus animais. Eu preciso ter uma seringa limpa. Normalmente a gente usa seringa estéril, ou aquelas seringas que podem ser esterilizadas, lavadas, fervidas, como aquelas pistolas de aplicação que a gente deve limpar toda vez que termina de fazer uma aplicação e manter ela guardada limpa para um próximo uso. Da mesma forma, a gente não pode usar agulhas sujas, agulhas contaminadas que foram usadas para outros medicamentos. Tem que ser agulha específica para vacina. Utilizei, terminei de usar, já jogo fora. Quando a gente vai fazer a aplicação subcutânea, que é embaixo do couro, eu não devo aplicar dessa forma. Eu devo puxar o couro para fazer essa dobrinha e é nessa dobrinha que eu vou fazer a aplicação. Assim eu faço embaixo do couro sem entrar em contato com o músculo. Porque quando a vacina é para ser feita embaixo do couro, ela não deve entrar em contato com o músculo, não deve perfurar o músculo, porque isso pode causar uma reação intensa e comprometer a eficiência da vacina. É importante respeitar o volume, a dose que é recomendada. Não ache que é porque é cordeiro, eu vou fazer metade da dose, ou se é um animal pesado, eu vou fazer o dobro da dose. Dose por animal que está escrito na bula. Siga aquilo que é recomendado na bula. E algumas coisas que a gente deve evitar na vacinação. Uma agulha muito grossa, uma agulha cega muito usada, que já está com aquela ponta entortada. Essas agulhas devem ser descartadas, jogadas fora. Use uma agulha mais fina, de preferência agulha descartável. Não aplique em local muito sujo ou molhado. Quando você faz a aplicação num lugar sujo, numa pele suja, molhada, você está junto com a agulha e com a vacina, levando essa sujeira para dentro do corpo do animal. E isso vai causar uma reação, pode causar um abscesso, pode causar uma infecção e perda de eficiência da vacina. Por isso a gente evita de fazer em dia chuvoso, que os animais estão molhados, sujos, porque você pode ter baixa eficiência. E não vacine animais que estão doentes ou debilitados. Ele já está lutando contra alguma coisa que está causando a doença nele e está fraco, está com as suas defesas comprometidas. Ele não vai ter uma boa resposta imunitária. Então a gente não vacina esses animais. Primeiro recupera, depois vacina. E agora vamos para alguns erros comuns na vacinação que podem interferir na eficiência da vacina. Porque você pode estar gastando dinheiro com vacina e não estar protegendo seus animais. Então vamos para alguns erros comuns. Usar a vacina vencida. Vacina tem prazo de validade. Esse prazo normalmente não é muito grande. Então, quando você for comprar a vacina, já veja na loja qual é o prazo de validade dessa vacina para comprar uma vacina que você vai utilizar dentro desse prazo. Não estoque por muito tempo, porque ela vai perder eficiência depois do vencimento. Então, compre o tanto de vacina que você vai utilizar naquele período.
Outro erro comum é vacinar com a seringa quente, que fica no sol, exposta ao sol. Você vai enchendo a seringa, vai vacinando os animais, deixando a seringa ali tomando sol. Isso vai inativando a vacina, vai degradando o produto. Então, você está fazendo uma aplicação no animal com uma vacina que já tem baixo efeito, porque você está deixando ela esquentar fora do gelo. Outro erro comum, não agitar o frasco antes de vacinar. Muitas vezes a gente vê no fundo do frasco uma borrazinha, uma borra, como se fosse uma borra de café, um acúmulo de uma substância no fundo e o líquido acima. Precisa chacoalhar. E toda vez que eu for encher uma seringa, que eu for mexer nesse frasco, eu chacoalho de novo. E assim eu vou melhorar a eficiência da vacinação no meu rebanho. Outro erro, misturar duas vacinas na mesma seringa ou dois produtos na mesma seringa, vacina mais algum produto. Nunca devemos misturar. Quando a gente mistura dois produtos, um dos produtos pode anular o efeito do outro ou até dos dois. Nunca misture dois produtos numa seringa sem conhecimento. Vacina a gente nunca mistura. Vacina é para ser feita sozinha. Outro erro comum é manter a agulha usando para todos os lotes, numa constância, sem fazer a troca da agulha, descarte de agulhas que já estão cegas. Eu prefiro sempre usar agulhas descartáveis e vai trocando elas com uma certa frequência para evitar que elas fiquem cegas e com mais dificuldade de entrar no couro. Trocou o lote de animais? Troca a agulha. Um outro erro que eu já vi muitas vezes é não fazer o reforço, vacinar sem reforço. Sem o reforço, os animais não vão ficar imunes. Então, se é a primeira vez que esses animais tomam a vacina, precisa ser feito o reforço 30 dias depois. Uma coisa importante, vacinar pode levar a uma certa reação no local, um certo inchaço no local da aplicação. É normal. Agora, se forma um abscesso, porque fez um animal sujo, com alta umidade, com agulha suja, não tomou certos cuidados, pode se formar um abscesso que tem pus dentro. Teve uma reação muito intensa em função daquela contaminação. Quando isso acontece, isso prejudica a resposta imunológica. O que quer dizer isso? A vacina não vai ter o efeito desejado. Então, se você está tendo muito caso de abscesso no local de vacina, aquele inchaço grande, com pus, é porque você está cometendo algum erro na vacinação dos seus animais. E um outro erro comum que eu já vi muitas vezes acontecer é deixar a vacina congelada. Está chegando perto da validade, vou congelar ela, depois eu tiro, ponho aqui na geladeira para depois eu utilizar. Vacina congelada perde totalmente o efeito. Você nunca deve congelar a vacina, assim como nunca deve deixar no sol a vacina. E vamos para um calendário de vacina agora. Como que você faz seu calendário? Porque não adianta só vacinar se você não vacinar na época certa. De uma forma geral, animais adultos, eles precisam tomar uma dose por ano contra as vacinas. E em locais onde tem mais surtos, mais ocorrência da doença, pode-se fazer duas doses ao ano, cada 6 meses. Cordeiros, a gente vai vacinar em função da vacina da mãe. Se ela tomou vacina no pré-parto, eu faço vacina desses cordeiros aos 60 dias. Se ela não tomou vacina no pré-parto, eu faço vacina desses cordeiros com 30 dias. Lembrando que 30 dias depois eu preciso fazer o reforço desses cordeiros. De uma forma geral, a gente vai fazer vacina em dias de sol, não em dias de chuva, porque a gente não quer essa umidade da pele, a gente não quer esse caldo sujo na pele, porque isso vai afetar a eficácia da minha vacinação. Eu vou levar sujeira para dentro junto com a agulha, junto com a vacina, vai ter formação de abscesso e eu tenho baixa resposta imunológica, baixa eficiência da vacina. Uma dica de ouro agora para vocês. Anote a data da vacina. Como é que você vai fazer uma vacina 30 dias depois se você não lembra o dia que foi feito? Cabeça nossa já não serve para guardar tudo. O que você não anota acaba esquecendo. Então anote isso, ou tem um aplicativo, ou em planilha no computador, num caderno, numa agenda, num jeito que você se encontra. Mas anote todas as vacinas que você faz, para você manter a frequência de vacinação certa, para você fazer essa vacinação no tempo certo, repetir cerca de 30 dias depois, não deixar passar, porque senão você acaba esquecendo e o seu rebanho vai pagar por isso. Vacinar ovinos do jeito certo é um ato de prevenção. É uma rotina que você tem que colocar na sua propriedade e que você tem que manter controlado no seu rebanho. E quando você faz bem feito, você evita doenças, mantém seu rebanho mais saudável, protege seus cordeiros e é um manejo que tem baixíssimo custo comparado com problemas que você enfrentaria se não vacinasse esses animais e um impacto muito alto na sua criação. A imunidade não é mágica, é uma construção. Então, se você quer animais mais saudáveis, se você quer animais que te respondam com bom desempenho, uma boa produtividade, menos prejuízo, menos mortalidade, você precisa dar condições para esses animais. E a vacina é um dos manejos que a gente utiliza para evitar algumas doenças que, se entrarem no nosso rebanho, vão ser difíceis de a gente contornar a situação sem prejuízo. Se esse vídeo te ajudou, comenta para mim.
Qual vacina você já usa no seu rebanho? Qual você ainda tem dúvida se deve usar ou não? E claro, se inscreva no meu canal, ative as notificações para sempre receber notificação dos vídeos novos que eu solto por aqui, para você continuar aprendendo a criar com técnica e com resultado. Esse foi o Minuto da Ovelha de hoje. Te vejo no próximo vídeo.